Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos ao canal Logística Simples. Hilde, daí você falou no começo ali sobre o fracionamento da carga para deixar ela mais prática. Explica um pouco o que é isso. Tá, então vamos lá. Tem duas questões, né? Então, uma é a questão da carga em si, né? Então, quando a gente está falando de carga, a gente fala de unitização. Então, basicamente, o que a gente quer transformar é várias caixinhas pequenas, várias caixinhas soltas, em um único pallet, por exemplo, ou containerizar a carga. Quanto mais eu transformar a carga em uma unidade, quanto mais eu conseguir agrupar ela, melhor é para o transporte e mais barato vai ser o transporte dessa carga. Então, sempre antes de fazer uma viagem, a gente tende a unitizar a carga, né? Então, fazer pallet. Normalmente a gente passa um filme trash em volta da carga, se a carga permite, né? Se são, por exemplo, caixas de papelão. Não sei, para você que mora em Brasília, você deve ter visto muito isso daí, cara. Quando você pega a estrada e tem um caminhão com soja, por exemplo, na rodovia, você vê que ele vai derramando soja pelo caminho, né? Então, por quê? Porque o produto é muito pequeno, são grãos, né? Eles estão viajando soltos ali na carroceria e você acaba tendo uma perda, tem um desperdício do produto aí pelo caminho. Então, toda vez que você unitiza, você coloca produto, né? Em vez de transportar a granel, você coloca numa embalagem, né? Você evita esse tipo de perda e facilita o manuseio depois do produto no transporte. Em alguns setores, mineração, por exemplo, é impossível. Você não vai colocar minério de ferro dentro de um saco, dentro de um big bag, né, dentro de um container. Não funciona desse jeito, né? Então, alguns tipos de transporte é inevitável você transportar a granel e eventualmente ter algum tipo de perda, tá? Mas o ideal é, sempre que for possível, né, a gente unitizar a carga e viajar com esses, como que eu posso dizer, esses agrupados, embalados, e isso facilita muito o processo de transporte e de manuseio da carga. Por outro lado, quando a gente está falando do transporte, principalmente transporte rodoviário, a gente tem dois modelos de contratação de transporte. Então, a gente tem um modelo que a gente chama de lotação, ou seja, eu contrato um caminhão para fazer o transporte da minha carga e aquele caminhão vai fazer exclusivamente o transporte da minha carga, tá? Ele não vai viajar com mais nada. Então, o caminhoneiro, sei lá, transporte de grãos, né, de soja, do Centro-Oeste para o Porto, né, para o Porto de Paranaguá, por exemplo. Então, o dono da fazenda, o dono da carga, né, ele vai lá, vai contratar um caminhoneiro que vai fazer o transporte, vai encher o caminhão dele com soja e vai fazer o transporte exclusivamente do produto dele. Então, não vai viajar mais nada nesse caminhão. Vai ser um transporte dedicado da fazenda até o porto. Esse é o transporte que a gente chama de lotação, tá? Nem sempre você tem carga suficiente, nem todo mundo aqui tem fazenda, né? Então nem sempre você tem carga suficiente para encher uma carreta, cara. Uma carreta vai aí quase 40 toneladas de material, né, meu? Então, Tem aquelas carretas na estrada e tem aquelas que são treminhões, né? Sim, Tem muito pneu ali, tem muita carroceria para colocar produto. exatamente. Chega a ter 50 e poucas toneladas de carga num veículo desses. Em cubicagem, né? Cubagem, se é um material leve, porém volumoso, então vamos falar colchão, né? Uma carreta pode levar aí 90, 100 metros cúbicos de espuma, de colchão. Então é muita coisa, cara, é muita coisa. E nem todo negócio, nem toda empresa vai ter carga suficiente para usar transporte de lotação
toda hora, né? Então, muitas vezes você tem que entregar para um cliente um pallet, você tem que entregar 2 caixinhas, né? Se você tem uma farmácia aí no bairro e você já viu a farmácia sendo abastecida, o que acontece? Chega um caminhão lá, um caminhãozinho pequeno, o que a gente chama de toco, né? Encosta lá perto da farmácia, é o nome que se dá aí no mercado, 608, toco, tem vários nomes aí, apelidos, né, para esse tipo de caminhão. Então chega um caminhãozinho pequeno lá perto da farmácia, para na calçada, e o pessoal começa a descarrega 4, 5 caixinhas naquela farmácia e vai para outra, né, para fazer o mesmo processo. Então ele faz uma rota de entrega, onde ele vai transportar e entregar material de 5, 6, 7 farmácias. Então não sai um caminhão para fazer a entrega numa única farmácia, a não ser que o consumo nessa farmácia seja absurdo, né? As vendas sejam enormes. Senão, o que para aproveitar o transporte que você faz é isso. Então esse é o transporte que a gente chama de fracionado, tá? Então o veículo, o transportador, ele vai cobrar o transporte pela fração. Então você está usando 1 metro cúbico do caminhão, você vai pagar por 1 metro cúbico. Os outros 89 metros cúbicos, o dono do caminhão vai cobrar de outros clientes, né? Cada um paga por uma fração, cada um paga por uma parte do transporte. Então, seria uma maneira, como que eu posso dizer, uma espécie de transporte coletivo de carga, né? No transporte de passageiros, você pode andar de táxi, que é um transporte individual, ou você pode andar de ônibus, que é um transporte coletivo. Tem várias outras pessoas andando no mesmo ônibus que querem ir para a mesma cidade que você, ou para o mesmo bairro que você. Então, no transporte de carga, é a mesma coisa. O transporte lotação seria um táxi, né? Então, ele está levando um cliente só. O transporte fracionado é como um ônibus. Então, ele está levando vários passageiros, cada um paga a sua passagem, né? Seria mais ou menos como essas falar. viagens de aplicativo que você compartilha a corrida, é isso? Também, Então, né? Porque... é isso. A questão do aplicativo, ele começou a migrar agora para o transporte de carga, tá? Então, não tinha antes, principalmente no Brasil, a gente não tinha. E principalmente depois que começou para passageiros, então o Uber mostrou, por exemplo, que isso funciona no transporte de passageiros. Uber, 99, Cabify, tem N empresas aí que fazem aplicativo para o transporte de passageiros. Então, empresas começaram a pesquisar esse tipo de aplicativo para o transporte de cargas, tá? Hoje a gente já tem alguns deles no mercado brasileiro, mas a utilização, eu acho que ainda não está grande o suficiente. Eu acho que a gente precisa que esses aplicativos se popularizem, né? Então, você deve ter visto, eu compartilhei lá com você uma reportagem sobre uma pesquisa do professor José Itamar Monteiro, foi meu professor na universidade aqui de Sorocaba. Ele fez uma pesquisa no CEAGESP, que é a companhia de abastecimento aqui do estado, e ele viu que vários dos agricultores que levam a mercadoria, né, o produto deles, para a CEAGESP, eles viajam, às vezes, com um caminhão que não está cheio, eles viajam com caminhões pequenos, né, vai cheio, volta vazio. Então, você tem muito desperdício no transporte rodoviário de produtos agrícolas, né, de alimentos, né, verduras, legumes. Ele propõe o uso de aplicativo por esses produtores rurais para que eles se organizem melhor, né, e economizem no transporte. Então, pode um caminhão grande, né, uma carreta, passar em 2, 3, 4 dessas propriedades e levar a carga para o CEAGESP, né, ou para o CEASA, e todo mundo economizaria no transporte.
o aplicativo funcionaria como um meio de organizar esse compartilhamento, né? Lógico, tem outras maneiras. Os agricultores podem se juntar numa cooperativa, né? Eles podem fazer uma espécie de um consórcio ali para o transporte, enfim, eles poderiam se organizar mesmo sem o aplicativo. Mas lógico que a tecnologia ela facilita demais isso daí, além do que você tem um pool, né, uma quantidade muito grande de motoristas, de transportadores, né? A gente chama no mercado, às vezes, de agregados, tá? Então, é um motorista que é dono do próprio caminhãozinho, ele vai lá e ele pode entrar num aplicativo desses e ele coloca lá o caminhão dele à disposição, né? Então, você, através do aplicativo, pode juntar quem precisa transportar uma determinada quantidade de carga com quem está disposto a fazer aquela viagem, ou já vai fazer aquela viagem e está com espaço sobrando no caminhão. Enfim, então a questão do aplicativo ela pode melhorar muito a eficiência do transporte rodoviário. A gente tem muito espaço para isso ainda aqui no Brasil. Nossa, a tecnologia vai chegando, ainda mais quando você pensa no setor agrícola, né, do agronegócio, que movimenta milhões. Você vai pensar no preço de um trator, custa uma fortuna. Então, para fazer o escoamento dessa carga toda, tem que ter uma logística que funcione, né, que reduza os custos, como vocês fizeram quando você transportou de navio de Santos para Manaus, né? Porque senão a pessoa acaba gastando muito e tendo pouco lucro, que é o que nenhuma empresa precisa, né? As empresas precisam dar lucro para contratar mais gente, virar mais negócios. Exatamente. E o que eu estou falando não é de diminuir o ganho do transportador, tá? Não é precarizar o trabalho do agregado, nada disso, né? Eu estou falando só de eliminação de desperdício. Então, o caminhão que viaja vazio, cara, é desperdício. O caminhão teria que viajar o tempo todo cheio. Você não vê companhia aérea voando com avião vazio. Se a companhia aérea não vender todos os assentos, o avião atrasa, cancela o voo, passa você para outra companhia aérea, né? Quem está acostumado a voar no Brasil, eu já dormi muito em banco de aeroporto aí, cara. Não, e é isso que a gente está falando, né? Porque é ruim, mesmo você pensar para o cara que está levando a carga, se ele leva uma carga só por um percurso longo, ele podia estar dividindo o espaço no baú dele, na carreta, do que seja, e gerando mais renda para ele também. Porque ele já vai ter que fazer aquela viagem. Se ele faz uma coisa mais planejada, com mais gente dividindo aquele espaço, é um bom negócio para todo mundo. Então, não é uma questão de precarizar o serviço do agregado, que você disse. É de dar até mais uma possibilidade maior dele conseguir uma remuneração maior pelo trajeto que ele já ia fazer de qualquer jeito, não é? Sim, sim. E evitar desperdício, né? Então, caminhões pequenos, por exemplo. Aonde que é bom caminhão pequeno? Onde ele é eficiente? É dentro de cidade, é fazendo distância curta, entreguinha pequena, né? Dentro de cidade, que daí caminhão pequeno pode circular em qualquer horário. Então, em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, que tem restrição ao trânsito de caminhões grandes, o ideal é veículos pequenos, a gente chama de VUC, né? Que é o veículo urbano de carga. O ideal é esse tipo de caminhãozinho pequeno, van, né, fazendo entregas dentro da cidade. Transporte de longo curso, cara, tem que fazer com veículo grande. O veículo pequeno, ele precisa de um motorista do mesmo jeito, ele vai consumir diesel, talvez não na mesma quantidade, mas, assim, o diesel que você ganha, que você gasta para transportar 5 toneladas num veículo pequeno, para transportar 40 toneladas num veículo grande, num caminhão grande e potente, você vai gastar 10% a mais de diesel, 20% a mais de diesel. Quer dizer, você gasta um pouquinho a mais de combustível, só que você leva 10 vezes mais carga. Então é muito mais eficiente as viagens onde pega estrada, né? Viagem longa, você viajar sempre com caminhão grande. Então, se eu sou uma empresa e eu não tenho carga suficiente para encher uma carreta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que compartilhar
a viagem com alguém. Então, é nisso que entra o transporte fracionado e nisso que entra a questão do aplicativo, né? A questão das empresas se organizarem. Né? Eu vejo algumas cooperativas, principalmente logística reversa, a gente tem algumas iniciativas assim. Então, as empresas, por exemplo, os fabricantes de pneu, né? Os fabricantes de defensivo agrícola, eles precisam pegar o produto deles no final do ciclo de vida, eles precisam pegar de volta a embalagem do defensivo agrícola, ou no caso do pneu, a carcaça do pneu, né, e levar para um lugar para fazer a destinação correta. Então, o que essas empresas fazem? Não tem cada empresa o transporte delas. Elas formaram uma espécie de uma cooperativa para dividir os custos do transporte. Né? Então, é uma maneira inteligente de você cooperar, então, trabalhar em conjunto, né, e eliminar ou diminuir os desperdícios aí do transporte. Né? A gente precisa pensar nesse tipo de solução para outras áreas da economia brasileira, que você estava falando. A gente precisa, né, para que a economia fique mais competitiva, a gente precisa melhorar isso daí, diminuir esses desperdícios e fazer a economia andar. Yudi, lembrando que a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, né? Tem um vídeo explicando a importância de você trabalhar bem a carga. Então, no nosso canal tem bastante vídeo que dá para o pessoal aproveitar bastante aí, tem muito conteúdo.